Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é mais um vídeo e hoje o que vamos tratar de DCNs. Ah, mas já tem vídeo sobre DCNs aqui no canal. Ok, tem vídeo sobre DCNs, mas é tanto assunto que a gente tem para tratar de DCNs que sempre vale a pena a gente abordar um outro viés, um outro ponto de vista, um outro momento de estudos. Afinal de contas, a gente não vai conseguir aprofundar as DCNs num único vídeo. Então, vamos lá. Muito se fala aí dos documentos da educação que estão em vigor e causa aí uma certa confusão na cabeça das pessoas. Por quê? As DCNs estão valendo? Não estão, né? As DCNs, lembrando que são diretrizes curriculares nacionais. E como é que é isso? Elas estão valendo, não estão? A gente já tem a BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular. Como é que fica essa questão? E como é que fica especificamente no meu município, no meu estado? Afinal de contas, eles já respeitam aí a BNCC e eles até já têm currículo próprio. E aí, como é que fica? Bom, fica assim, olha, as DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais, elas estão em vigência sim, e elas precisam ser respeitadas e precisam ser acatadas. Afinal de contas, elas compõem todo um ordenamento legal, jurídico da educação brasileira. O importante nisso tudo é termos plena consciência de que as diretrizes nacionais curriculares estão valendo e são elas que estabelecem a base nacional comum, aquilo que tem de comum. Todas as escolas precisam trabalhar e pôr em prática nas suas respectivas propostas curriculares. E é dessa forma que as DCNs vão organizar e articular o desenvolvimento e também a avaliação das propostas pedagógicas de todas as escolas de ensino regular do Brasil. A primeira grande e estrutural atualização das diretrizes curriculares nacionais, porque ela teve uma grande, profunda mudança, uma atualização ali grande, foi por conta do quê? Do ensino fundamental de 9 anos. Tá? Porque você sabe que as diretrizes são anteriores a isso. E aí, na mudança do ensino fundamental para 9 anos, houve uma grande alteração. E também essa questão da obrigatoriedade do ensino público gratuito dos 4 aos 17 anos de idade. Porque aí muda também o público. Dos 4 aos 17 significa que não é mais como era anteriormente, e nem vou falar aqui a idade para não confundir vocês, mas pegando aí da faixa etária dos 4 aos 17, você pega toda a educação básica, você pega a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então foram essas grandes mudanças que acabaram ampliando também os direitos à educação de crianças e adolescentes e também o público-alvo da EJA, Educação de Jovens e Adultos, sendo que isso tem um impacto direto nas diretrizes curriculares nacionais. Ah, você sabia também que as diretrizes estão aí no mundo para promover a melhoria do quê? Da qualidade da aprendizagem. Isso mesmo. Olha só, as diretrizes, elas respeitam também a diversidade. Isso é, diferentes condições socioemocionais, culturais, físicas, étnicas, elas acabam também integrando as etapas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, E mais, as diretrizes, elas integram também várias outras diretrizes específicas. Olha, para a educação no campo, a educação escolar indígena, a educação escolar quilombola, a educação especial, a educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais, educação profissional técnica em nível médio, educação de jovens e adultos regular, para jovens e adultos, a educação ambiental e também a educação em direitos humanos. E não se esquecendo que há também diretrizes curriculares nacionais para a educação nas relações étnico-raciais.
Ou seja, também abarcando aí o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Vamos lá aprofundar um pouco mais esse assunto e ver como é que essas questões são abordadas pelas bancas nos concursos públicos. Bora lá, vem comigo! Bom, estamos chegando aqui e você já sabe, se você não está inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, também compartilha esse vídeo para aquele colega, para aquela colega que você acha que vai se beneficiar desse assunto que é tão instigante, que são as diretrizes curriculares nacionais, beleza? Ó, vamos lá. As diretrizes curriculares nacionais, olha, diretrizes... Opa, vamos escrever direitinho, né? Bonitinho, afinal de contas, vocês merecem uma letra caprichada, ó. Diretrizes curriculares nacionais, DCNs, né? As DCNs são obrigatórias, ok? Elas são obrigatórias e elas dão conta do planejamento curricular. Por quê? Ó, planejamento curricular. Porque, afinal de contas, as DCNs, né, as Diretrizes Nacionais Curriculares, elas vão orientar todo o planejamento das unidades escolares, e não é só das unidades escolares, dos sistemas de ensino também. Bem, são normas, né, são regras, são orientações, diretrizes, que são fixadas pelo Conselho Nacional de Educação. Então, as DCNs estão aqui no mundo porque há o Conselho Nacional de Educação e que assim fixou as diretrizes, né, para orientar aí as propostas curriculares. Então, o que é que a gente espera das diretrizes, né? A gente espera que as diretrizes orientem, deem subsídio para a elaboração da proposta pedagógica de cada escola. Aí, cada uma vai fazer o seu próprio currículo conforme assim determinam as áreas de conhecimento e também os conteúdos pertinentes. Além disso, as diretrizes estão aí no mundo também, né, para promover uma coisa muito importante, que é uma palavra-chave que você precisa anotar. Olha, as diretrizes estão aí para dar conta da equidade. Ó, equidade, isso aqui é uma palavra-chave que a gente tem que gravar, tá? Equidade do quê? Equidade de aprendizagens. Então, ela vai dar conta de tentar promover aí a equidade da aprendizagem. Afinal de contas, é com a equidade que vão ser garantidos os direitos básicos para todos os estudantes, né? Aquele direito de aprendizagem. Bem, o documento todo das DCNs, ele conta aí com mais de 500 páginas, então é um documento muito denso e ele trata exatamente, né, da educação básica. Então tem educação básica geral, educação infantil, ensino fundamental e médio, fala aí da educação profissional, fala profissional em nível técnico, né? Tem também diretrizes curriculares, e aí sem falar da geral, da educação básica, tem também para o ensino superior, tá? Então, tem diretrizes curriculares para todas as modalidades e todas as etapas de escolaridade. Para educação do campo, atendimento educacional especializado, né, na educação especial, para jovens e adultos em situação de privação de liberdade, e aí vai ser tratada das diretrizes especificamente nos estabelecimentos penais, né? A EJA fala também da educação à distância, da educação escolar indígena, enfim, quilombola, né? Ou seja, as diretrizes curriculares nacionais, elas também vão falar a respeito do ensino de história, tá? Ó, ensino de história e também da cultura afro-brasileira, ó, afro-brasileira e também da africana.
certo? E uma coisa muito importante que pouca gente toca no assunto e é legal que você fique sabendo porque muitas vezes pode cair aí numa prova para você. Tem diretrizes também pensando e entendendo a importância de se abordar a questão da educação em direitos, direitos humanos. E não é só isso, hein? Vai tratar aí de direitos humanos e de educação ambiental, tá? Ambiental. Então, vejam que são vários assuntos, né, que as diretrizes vão abordar e daí a grande importância da gente estar estudando esse documento, porque vira e mexe, está caindo aí nos concursos. Bom, a gente já viu, portanto, né, que as DCNs, elas estão aí no mundo, principalmente para dar conta do quê? Do acesso, também da permanência, né? Se eu estou falando lá em equidade, eu estou falando de permanência e eu estou falando, consequentemente, de sucesso, certo? Tudo isso aqui na escola. Né? Não é garantir só o acesso, né, à entrada na escola, mas a permanência, que esse estudante permaneça o tempo necessário para concluir a educação básica e também que tenha sucesso. Né? Afinal de contas, a DCN está tentando defender aí o quê? Uma educação de qualidade. Então, para eu conseguir qualidade na educação, eu tenho que garantir minimamente, né? O acesso, a permanência e essa permanência que seja muito bem sucedida. Tá? Então, essa educação com qualidade, ela vai colaborar, ela vai contribuir para uma sociedade mais justa, uma sociedade democrática e também uma sociedade inclusiva, que são princípios que estão apregoados aí em toda a legislação brasileira, né? Então, a gente está entendendo que as DCNs estão cuidando aí da qualidade, para quê? Para uma sociedade, uma sociedade democrática, uma sociedade justa, né? Mais justa e uma sociedade inclusiva, certo? E inclusiva em todos os sentidos, né? Não só colocar para dentro, mas trabalhar com todas as diversidades possíveis e que se apresentarem ali no momento. Então, a gente já viu que as diretrizes curriculares nacionais, elas são obrigadas, né? São obrigatórias e elas vão orientar aí o planejamento curricular. Agora, o que é muito importante ressaltar que tudo isso, né? Que para elaborar a Base Nacional Comum Curricular, o MEC se pautou nas diretrizes curriculares e elas continuam valendo. E os dois documentos, diretrizes e BNCC, eles são documentos complementares. Olha só, a gente tem as diretrizes que vão dar a estrutura do currículo. Então, olha só, na medida em que as diretrizes vão fornecer, né, a estrutura, a BNCC vai dar, a BNCC vai dar o quê? O detalhamento. Tá? Ela vai a fundo em cada área, a fundo em cada componente curricular. Então, a diretriz curricular vai dar ali a estrutura geral, né? E aí a base vai dar conta dos conteúdos, das competências, das habilidades. E as diretrizes nacionais, elas se baseiam no direito ao desenvolvimento das pessoas. Então, a gente está a todo momento, né, falando de equidade, de qualidade, acesso, permanência. Por quê? As diretrizes, elas têm como fundamento o pleno desenvolvimento. O pleno desenvolvimento do estudante, né? Para quê?
para o exercício da cidadania, né? Então, é a preparação para o exercício da cidadania e também a qualificação para o trabalho, certo? Lembrando que não é qualificação para dar uma profissão imediata, né? A menos que seja no curso técnico profissional ou no ensino superior, que não é o caso nosso aqui, tá? E mais, tem também o âmbito da vivência e da convivência nesse ambiente educativo, que tem como fundamento, né, como pano de fundo, a aprendizagem para a continuidade dos estudos, né? E essa aprendizagem toda que a DCN está defendendo e está promovendo, ela é pautada em princípios. São 3 princípios basilares, né? É o princípio da ética. E ética, quando a gente está falando em princípio ético, né, ético, político e estético, né, quando a gente está falando dos princípios éticos, a gente está falando de autonomia, mas a gente está falando também de responsabilidade, a gente está falando de solidariedade, do respeito ao bem comum, né, àquilo que todos vamos partilhar na sociedade. Quando a gente fala de direitos políticos ou princípios políticos, né, garantir aí os princípios políticos, a gente não está falando só do direito do exercício a manifestação de voto, mas a gente está falando principalmente em direitos e deveres em relação à cidadania, em relação à vida em sociedade, né? O exercício da criticidade, também do respeito à ordem democrática, né? Ao respeito à democracia, valorização da democracia. E também há os princípios estéticos. E veja, estético não tem a ver com o belo, não tem a ver com aquilo que é bonito, porque o que é belo para uns pode não ser para outros, não é disso que se trata. Os princípios estéticos, eles estão ligados e em sintonia com as questões de sensibilidade, com as questões de criatividade e também nas questões de diversidade e manifestações artísticas, culturais. Então, quando a gente fala de estético, é disso que a gente está tratando, beleza? Bom, as diretrizes nacionais curriculares, elas também falam de avaliação, tá? É uma coisa bastante importante, porque eu só vou conseguir mensurar e saber se eu estou atingindo a qualidade se eu fizer uma avaliação plena. E qual é a avaliação que está prevista aí nas diretrizes curriculares nacionais, né? Nas DCNs? É uma avaliação da aprendizagem, tá? Mas não é uma avaliação que fica só na aprendizagem. Eu não vou avaliar só o que o estudante aprendeu. Então, tem a avaliação da aprendizagem, mas tem também uma avaliação que é interna da escola e a externa. A interna é quando a escola faz a sua própria avaliação, até para rever ali a proposta curricular, até para rever e revisitar anualmente o PPP, né, o Projeto Político Pedagógico, mas também para dar conta do seu andamento, se você está atingindo ali a qualidade esperada com os estudantes. Mas há também a avaliação externa, que é aquela avaliação que é uma avaliação institucional, né? É uma avaliação de fora para dentro, é uma avaliação que vem pronta, né? De alguma outra instância, de alguma outra esfera. E essa avaliação institucional, tanto a interna quanto a externa, elas vão dar conta também desta avaliação das redes, né? Das redes, dos sistemas, enfim, vão abarcar todas as esferas daí da área da educação, do que a gente está tratando, não é? Vamos lá resolver a questão e ver como é que isso cai em prova? Bora lá! Olha aqui, primeira questão.
2022, FEPESE, Prefeitura de Guatambu, Santa Catarina, professor da Educação Infantil. Olha lá, a resolução CNE-SEB 4 de 2010 define o quê? As diretrizes curriculares nacionais gerais para o conjunto orgânico, sequencial e articulado das etapas e modalidades da educação básica, baseando-se no direito de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento, preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Beleza, tudo que a gente já viu até agora, né? Na vivência e convivência em ambiente educativo e tendo como fundamento a responsabilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir a democratização do acesso, à inclusão, à permanência e à conclusão com sucesso das crianças, dos jovens e adultos na instituição educacional, aprendizagem para a continuidade de estudos, né? E a extensão da obrigatoriedade e da gratuidade da educação básica. Beleza, é isso mesmo, né? A gente vê que na legislação e a DCN não vai ferir a legislação, até porque ela é uma, né? E é uma legislação que nasceu da LDB, né? A LDB é que determina que haverá um currículo, uma base nacional comum curricular, e daí que vieram as diretrizes curriculares, e ela prevê exatamente isso, né? A extensão da obrigatoriedade para o ensino médio que ela está se referindo, né? Da obrigatoriedade e da gratuidade da educação básica. Então, deve ser aqui a nossa alternativa, mas vamos ver as outras, porque de repente tem uma melhor, né? B, implementação de práticas meritocráticas. Gente, meritocráticas são práticas que vão estar pautadas aí no mérito individual, no esforço individual. E não é isso que as diretrizes curriculares apregoam, né? Ela não está pressupondo aí uma educação pautada na competitividade. Quem pensa isso é a educação tradicional e que ficou lá para trás, né, no passado. C, garantia de uma educação pautada na conformação dos corpos, quer dizer, eu vou formar os estudantes a partir da doutrina dos corpos? Evidentemente que não, né? Tem toda a integralidade do ser já pautado aí nas diretrizes curriculares, que está pensando aí a questão socioemocional, afetiva, física, né? Mas também a cognitiva. Então, não é esta da conformação dos corpos. C, D, formação de sujeitos ordeiros e pacíficos, quer dizer, só a gente que vai abaixar a cabeça e dizer amém? Claro que não, né? Nós queremos sujeitos críticos, seres pensantes, autônomos. Não é isso que a gente quer, né? A DCN muito menos. E obrigatoriedade de uma educação empreendedora, quer dizer, obrigatoriamente vou ter que ter uma educação empreendedora? Não, eu até posso trabalhar com questões de educação empreendedora, mas isso não tem que ser uma obrigatoriedade, beleza? Então, tenho certeza que você gabaritou aqui comigo também o nosso gabarito correto da primeira questão, a alternativa A. Bora lá resolver mais, né? Vamos lá, nossa segunda questão, 2022, PS Concursos, Prefeitura de Sombrio, lá em Santa Catarina, auxiliar de ensino de educação infantil. Segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, o artigo 46, a avaliação escolar compreende 3 dimensões básicas. A gente acabou de ver, né? A gente acabou de ver quais eram as dimensões das diretrizes nacionais curriculares. Então vamos lá, qual que é? A, avaliação da aprendizagem, beleza. Avaliação institucional interna e externa, beleza, né? Tanto a interna, que é da escola mesmo, quanto aquela que vem de fora, né? E avaliação de redes da educação básica. Perfeito. São as 3 dimensões aí de avaliação que constam nas diretrizes curriculares. Mas vamos ver
se não tem uma resposta melhor. Impossível, né? Mas vamos lá. Ó, avaliação de conteúdo, de cara, não. Porque as diretrizes não têm esse caráter de escola tradicional que vai cobrar memorização e quanto mais conteúdo memorizado, melhor. Então, de cara, não é a alternativa B, eu não preciso nem terminar de ler a alternativa. C, avaliação da aprendizagem ok, institucional ok, avaliação das redes da educação infantil, olha, só da educação infantil não, mas de toda a educação básica, né, ensino fundamental e ensino médio, e também aqui ficou faltando a avaliação externa, né? Porque é a avaliação institucional interna, mas também aquela que vem de outras esferas. Então, também não é a nossa alternativa. D, avaliação dos conteúdos. A gente já viu que isso não funciona para as diretrizes nacionais curriculares, porque ela não está ali para avaliar quantidade de memorização e de conteúdo. Tá? Avaliação da aprendizagem, ok. Avaliação institucional interna e externa, ok. Avaliação das redes do ensino fundamental, também não só, né? Porque tem que pautar também na avaliação da educação infantil e também no ensino médio. Então, realmente, a nossa alternativa correta, que eu tenho certeza absoluta que você gabaritou aqui comigo, a alternativa A. Novamente, né? Gabaritou comigo, não foi? Vamos ver a próxima? Não tenho dúvida de que você vai gabaritar essa aqui também. Afinal de contas, está ligado, está prestando atenção. Vamos lá, ó. 2016, Banca Ian, é da Prefeitura de Guaratinguetá, aqui no interior de São Paulo, professor 1 de Educação Infantil. Ó. Segundo o parecer 4, CNE-SEB de 98, as escolas deverão estabelecer como norteadores das suas ações pedagógicas. Então, o que tem que ser o norte das questões de ordem pedagógica das escolas? 1. Princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e respeito ao bem comum? Beleza, né? Correto. Porque isso a gente já viu que tem tudo a ver com as questões de ordem ética, né? Aqueles 3 princípios, éticos, estéticos e políticos, né? 2. Os princípios políticos dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Bacana, é isso mesmo, né? Que fala aí dos princípios políticos. Isso mesmo, tá certinho. 3. Os princípios estéticos da sensibilidade, beleza, criatividade, mas não da diversidade de manifestações artísticas e culturais? Não, tá errado isso. Professora, mas você falou da sensibilidade, da criatividade, da diversidade. Sim, eu falei da diversidade também. E aqui tem um não. Olha só, presta atenção aí para você não cair em pegadinha, hein? Ó, princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade e sim, também da diversidade de manifestações artísticas e culturais. Esse não aqui invalidou a nossa frase, tá? Então, de correto aqui, a gente tem o 1 e o 2, e aí é só procurar uma alternativa que contemple, ó, 1 e 2 apenas, ó, logo de cara, é nossa alternativa A, que eu sei que você estava ligado, eu sei que você estava esperto, principalmente aí com esses princípios estéticos, e gabaritou mais uma letra A para as nossas questões da vez aqui de diretrizes curriculares nacionais. Vamos aí, ó, penúltima questão, 2021, Banca Quadrix, lá do Distrito Federal, Secretaria de Educação do Distrito Federal, né, para professor substituto de matemática. Vamos lá. Considerando as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, para o ensino médio e para a educação de jovens e adultos, julgue o item. De acordo com a Lei 11.645, é obrigatório o estudo de história da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas de educação básica. Beleza, ok. A lei afirma que os estudos serão abordados a partir do ensino fundamental, desde que seja realizada uma formação dos docentes especializados nos temas. E aí,
O que você acha? Está certo ou está errado? Perfeito, exatamente. Isso está completamente errado. Por quê? Primeiro, fala que olha, a partir do ensino fundamental. E quando a gente está falando de orientação curricular, especialmente quando a gente vai falar aí de história e cultura afro-brasileira, indígena, a gente vai trabalhar em toda a educação básica, tá? Em toda a educação básica. E quando a gente fala de toda a educação básica, a gente fala também da educação infantil, tá? Então, na educação infantil já se vai trabalhar com essas questões também que são extremamente pertinentes. Belezinha? Tudo bem? Sabia que você estava ligado, esperto, que não errou essa, também gabaritou junto comigo. Questão 4, gabarito correto, letra E. Aí, vamos resolver nossa última questão, ó. Quinta questão, 2021. Opa, deixa eu pegar aqui uma ponta menor, né? Ó, Quadrix, lá da Secretaria de Educação do Distrito Federal, professor substituto de matemática. Ó, baseado nas diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos para o ensino médio, a educação de jovens e adultos, julgue o item. Os componentes curriculares arte e educação física devem ser interligados com a proposta pedagógica das escolas? Perfeito, ok. Até aqui, né? Eles são componentes que são obrigatórios e eles têm que estar aí em todas as propostas curriculares das escolas, sendo sua prática obrigatória para estudantes da educação básica. Perfeito, até aqui, belezinha, né? Nosso item está correto. Porém, né? Toda vez que tem essas conjunções, a gente precisa, né? E conectivos, a gente precisa ficar atento, né? Porém, a prática de educação física é facultativa para todos os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio. Errado, não vou dar nem tempo para vocês ficarem pensando e discutindo. Errado, por quê? A prática é obrigatória, mas alguns estudantes podem pedir isenção da prática, mas eles têm que participar da aula. Eles podem ser, a prática pode ser facultativa, por uma questão de saúde, se esse estudante já tem mais de 30 anos, se tem filhos, se trabalha mais de 6 horas por dia, se serve o exército, ou se no seu trabalho também tem alguma outra atividade que já trabalha aí com as questões de ordem de desenvolvimento físico. Então, são as únicas possibilidades e para isso é facultativo nestas condições. Não é facultativo para o estudante do tipo, eu não quero, eu não vou, não, essa semana eu não quero porque eu estou com dor no meu cabelo. Não, não é assim que funciona, né? Educação física e arte são componentes obrigatórios e fazem parte aí da educação básica e da parte obrigatória. Ok? Então, nosso gabarito da questão 5 gabarito correto é a letra E, tá? Porque essa questão está errada, porque ele fala aqui que é facultativa para todos os estudantes do ensino fundamental e ensino médio, e isso não é verdade. É facultativo para alguns dos estudantes que assim desejarem. Se eles estiverem nessa condição e quiserem não participar da prática da educação física, ok, mas da aula eles têm que participar e da parte teórica igualmente tem que participar. Belezinha? Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes disso, não esquece de dar o seu like, seu joinha aí no vídeo, para esse vídeo continuar crescendo e chegando a outras pessoas, assim como ele chegou para você. Beleza? Compartilhe também com os colegas aí da faculdade, da escola, ok? Outra coisa, não se esquece de colocar aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal, assim como
este assunto de hoje, que também foi uma solicitação de uma pessoa aí, uma pessoa que estuda para concursos e quer crescer aí junto com você. Belezinha? Beijo grande, até o próximo!